Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui da COP27, Sharm El Sheikh, no Egito. Ó, é só prateleira de cima. Vocês estão vendo que o nosso programa aqui tá recheadíssimo. Hoje, agora, nesse minuto, nós vamos conversar aqui com o Renato Roscoe. O Renato é diretor do Instituto Taquari Vivo. É isso, Renato? Isso, Carlão. Instituto Taquari Vivo, que estamos atuando no Pantanal e no entorno do Pantanal, né? Maravilha. Ó, eu quero mandar um abraço para Tereza Bracher. A Tereza que foi minha entrevistada aqui um ano e meio atrás, foi lá mais ou menos no princípio da pandemia. Ô Tereza, você não esquece que a gente tem um compromisso aí de fazer aquela comitiva aí pelo Pantanal, ficar uma semana aí no Pantanal, e a oportunidade que surgiu aqui agora na COP27, de conversar sobre o tema de preservação, conversar sobre produção, conversar sobre tudo isso aqui com o Renato, vai ser show de bola. Ô Renato, a Tereza manda bem por lá também, não manda? Ah, sim, a Tereza é nossa presidente, né? Uhum. E tem várias outras atividades, né? Suporta várias outras atividades ali no Pantanal. Projetos desde educação até projetos ambientais, né? Pois é, bonito demais esse trabalho, né, rapaz? Muito bacana, são trabalhos bem bacanas, bem, assim, que mudam a vida das pessoas, sabe? Pois é. Escuta, como é que surgiu essa história do... Mas antes de perguntar disso, não vou esquecer que o Fala Carlão é diferente. O Fala Carlão quer saber o seguinte: o que um agrônomo formado em Viçosa, nascido em Belo Horizonte, está fazendo há 20 anos lá no Mato Grosso do Sul? Então, Carlão, eu fui para Mato Grosso do Sul trabalhar na Embrapa, né? Uhum. Quando eu terminei meu doutorado, passei num concurso da Embrapa e fui para lá, fui para Dourados. Aí eu fiquei uns 6 anos na Embrapa, mais ou menos, aí decidi que não era bem aquilo que eu queria, não. Já tinha lavoura em Dourados nessa época, não? Nossa, tinha muita, viu? Sou antigo, mas nem tanto, Carlão. Porque eu sou de um tempo que Dourados, a gente tinha aquela braquiarinha, aquela grama Mato Grosso, barbaridade, era tudo aquilo ali, era só isso, rapaz. Mas esse tempo, quando eu cheguei, já tinha muita soja. Já tinha muita soja. Maravilha. Escuta, então você foi para lá, para a Embrapa, ficou quanto tempo na Embrapa? Como é que é a sua história? Eu fiquei uns 6 anos na Embrapa, aí depois eu saí, aí eu montei uma empresa de consultoria e venho trabalhando com consultoria no estado desde então. Trabalhei também na Fundação MS, fui diretor executivo da Fundação MS, estive no governo do estado também por um tempo, né, onde eu fui superintendente de Ciência e Tecnologia, superintendente de Agricultura. E depois dei uma passada também pelo Senar. Então eu passei por vários pontos, né? Ou seja, pela pesquisa, pela academia, passei pela iniciativa privada, passei pelo governo do estado e também pelas organizações de produtores rurais, né? Isso te dá uma bagagem muito interessante, né? E cada setor desse que você falou tem seus próprios ritmos, né? Principalmente por isso que agora eu estou envolvido nesses projetos do Instituto Taquari Vivo. Vamos dizer, é a primeira vez que eu entro no terceiro setor, que eu começo a trabalhar com uma organização não governamental. E isso é interessante, a bagagem, porque eu entendo bem como funciona o produtor rural, como funciona a estrutura de governo, como funciona a pesquisa e como é necessária a junção de todos esses para que a gente possa resolver os problemas. Vamos falar agora então do Taquari Vivo. O que é o Instituto, como nasceu, enfim, quais são os objetivos que levaram vocês a constituir esse Instituto? Então, o Instituto Taquari Vivo surge de uma preocupação com o rio Taquari, que é um dos rios mais assoreados, se não o mais assoreado do Brasil. O rio Taquari ele forma 36% da bacia pantaneira, né? Então é um rio bastante importante, é um rio famoso, né? O rio das monções, então as monções passavam pelo rio Taquari, é um rio histórico no nosso país. Só que o rio Taquari, nos últimos 40 anos, vem sofrendo um processo de assoreamento intenso. E esse processo de assoreamento vem causando arrombados. O que são os arrombados? Quando o rio estoura suas laterais e extravasa a água para fora, para os campos. E um desses arrombados, que aconteceu em 96, ele começou em 96, é o arrombado do Caronal. E esse arrombado do Caronal gerou um grande desastre ecológico, econômico e social, que inundou 650 mil hectares de um lado,
virou uma lâmina d'água, fazendas foram perdidas, comunidades tiveram que sair dos seus locais. E, por outro lado, a partir de 2019, o outro braço do rio secou. Então, nós temos um leito seco de rio de mais de 100 quilômetros de uma estrada de areia, né? Então, isso foi a motivação para a gente começar a trabalhar o rio Taquari. E aí nós ficamos mais ou menos um ano diagnosticando, né? Falando, bom, se nós vamos fazer alguma coisa pelo Taquari, vamos tentar entender o que já foi feito, né? E o que é necessário, qual é o tipo de articulação a gente precisa fazer para que o Taquari, a gente possa fazer algo efetivo pelo Taquari. Então ficamos fazendo um diagnóstico, foi um ano de trabalho. Depois, mais uns 6 meses aí de elaboração, fizemos até um documentário, Carlão, sobre tudo que aconteceu, toda essa história do Taquari. Isso está num documentário, chama Um Rio Desbocado. Está disponível no YouTube. Legal. É um documentário bacana, são 40 minutos. Conta quando a gente trouxe a ciência para contar o que aconteceu com o Taquari. E daí, a partir desse diagnóstico, nós tiramos quais seriam os trabalhos a serem feitos no Taquari, né? E aí direcionamos nossos trabalhos lá em cima, na origem dos sedimentos, que é o processo de erosão lá no Planalto, né? E vem cá, e aí? O diagnóstico foi feito, o que precisa? A parte do diagnóstico, eu imagino, como todo diagnóstico, seja só o começo. Exatamente. Como é que foi a aplicação aí? Como é que é fazer isso acontecer? Como é que foi retornar a vida ao rio e em que estágio que está hoje? Olha, retornar a vida para o rio. O rio ainda está vivo, ele tem a sua vida e tal, mas está muito impactado. E o que nosso trabalho é um trabalho de décadas, não vou dizer nem anos, é um trabalho de décadas. A restauração de um rio como o Taquari leva muito tempo. Nós só iniciamos o processo, né? E o processo, Carlão, ele passa por várias etapas. Primeiro, não adianta você recuperar só a mata ciliar, que tem pontos que precisam ser recuperados, né? Você tem que recuperar também a parte de cima, que é nessa região ocupada por pastagens e uma pecuária geralmente extensiva. Com isso, o que acontece? Nós precisamos ajudar o produtor a melhorar o seu sistema de produção. Então é tudo que o professor Ratan Lau falou aqui com a gente ontem, ou seja, nós precisamos melhorar a matéria orgânica do solo, usar as boas práticas. E aí o que é mais legal, né? Que a gente, ao mesmo tempo que melhora o meio ambiente, nós também melhoramos a capacidade de produção do produtor, né? Dos pecuaristas, melhorando sua renda, enfim. É um ganha-ganha dos dois sentidos. Como é que, só para eu desenhar para o meu público aqui, é o seguinte, o pessoal ter, vamos dizer assim, onde é que nós estamos aqui no Pantanal, lá em cima estão os produtores, quais são as atividades que os produtores fazem lá em cima, de maneira, vamos dizer assim, não tão adequada e que impacta o rio? Carlão, o processo é um processo histórico, né? Me perguntaram outro dia quem causou isso, de quem é a culpa. Não tem uma culpa, não tem quem causou, né? O processo é um processo histórico de ocupação. Como todo o cerrado foi ocupado, como todas as áreas de produção foram ocupadas, ou seja, o desmatamento, a limpeza das áreas para implantar as pastagens, implantar as lavouras, né? No caso específico do Taquari, mais importantes são as pastagens, né? Tem áreas de lavoura, 5% da bacia, mas as áreas de lavoura elas são mais capitalizadas e já fazem as estruturas de contenção de solo, os terraços, as bacias de contenção nas estradas, enfim, elas são mais protegidas. A pecuária, o que acontece? Ela fica, primeiro, nas áreas menos planas, a agricultura fica na parte mais plana e mais argilosa, a pecuária fica na parte menos plana e mais arenosa. Facinho de levar essa areia tudo para o rio. Facinho, facinho. Então, com um desmatamento um pouco além daquilo que poderia, né, ou mesmo o próprio processo de degradação da pastagem, porque você vê, são solos muito pobres, são solos arenosos e pobres. Se você não faz a reposição de nutrientes com o tempo, né, e nós estamos falando aí de já 30, 40 anos de utilização dessas pastagens, elas vão se degradando, né? Então é um processo de a forma como esses solos foram usados ao longo desses 40 anos, né? Quer dizer, o resumo da ópera é o seguinte, para resolver isso é complexo, leva tempo, leva educação
dinheiro é tudo que vocês precisam para trabalhar lá, né? Sim, claro. E muita articulação, né? Então, assim, o que eu falo com o pessoal, eu falo, gente, o Taquari já teve muitos projetos, né? Alguns funcionaram, outros não. Mas agora o grande problema dos projetos que aconteceram no Taquari é que eles começam e param. Muda o governo, muda, né? Muda o alinhamento político, muda. E nós, como instituto, que nos estabelecemos nesse território, a gente não tem mandato. Então nós queremos ser assim, um fio condutor ao longo do tempo, né, desses projetos para ir carreando os recursos necessários para isso acontecer. E agora, a gente não faz isso sozinho. Nós estamos, por exemplo, primeiro piloto que nós estamos fazendo em conjunto com o governo do Estado, num programa que chama ProSolo do Estado. Então o Estado forneceu as máquinas, os equipamentos, e com isso a gente consegue levar algumas coisas que o produtor não tem, por exemplo, terraceador, que é mais difícil, uma pá carregadeira que faz ajusta as estradas, arruma os terraços, o encabeçamento dos terraços, que o produtor tem mais dificuldade. A gente também está levando assistência técnica e gerencial, junto com o Senar. O Senar MS é parceiro e todos aqueles produtores que entram no programa e queiram receber assistência técnica e gerencial, o Senar criou uma tag, né, que é a assistência técnica e gerencial do Senar, específico para o Taquari, né? Ou seja, para levar as técnicas. E aí o que a gente faz? A gente chega na propriedade, faz uma análise da propriedade, vê onde que precisa fazer, por exemplo, recomposição de reserva legal, recomposição de mata ciliar, enfim, ver quais são as estruturas que precisam ser feitas, né? O dimensionamento dos terraços, que é uma coisa muito técnica, e às vezes os consultores que estão no campo são muito mais da produção, muito mais da nutrição animal, etc. Não tem esse conhecimento. A gente leva esse conhecimento para o produtor, né? E ajudamos a carregar alguns recursos também. Então, como eu disse, o do programa ProSolo já está sendo aplicado, mas nós estamos também com um seed moneyzinho, com um aporte da Bayer. A Bayer está nos ajudando e o Bank of America também tem nos ajudado, com uma pequena contribuição inicial para a gente turbinar esse processo, né? E começar essa história toda. Quantos quilômetros são o rio? Aonde que nasce e onde termina o rio? Como é que é? Você sabe essa informação ou não? O rio nasce no sul de Mato Grosso, tá? Tem 800 quilômetros até a sua foz, que não tem mais foz, né? Na verdade, ele virou um leque de deposição. Mas essa área que nós estamos falando, do Alto Taquari, né, só o Planalto, fora a planície pantaneira, são 2.800.000 hectares. Né? Nós temos mais de 1.700 vossorocas mapeadas nessa área. Vossorocas são aquelas grandes erosões profundas, né? Nós temos mais de 1.700. Né? Então é um desafio muito grande. Mas assim, com a ajuda desses atores e a gente conseguindo carregar os recursos, a gente entende que nós conseguimos criar uma onda de inovação, uma onda de mudança que aos poucos vai acontecendo, né? E o setor, os próprios produtores têm condição de se autofinanciar, né? Então, por exemplo, a reforma de pastagens, que a gente leva a orientação para fazer essa reforma, melhoria de gestão na propriedade, isso são coisas que o próprio produtor faz, né? Mas aí o que acontece? Ele faz ele tem potencial de fazer essas mudanças, mas às vezes não tem o recurso. Então nós estamos trazendo as instituições financeiras também para programas específicos de fomento à recuperação de pastagens, etc. E para a área de APPs e reservas legais, que a gente não tem, não gera um retorno para o produtor, né? A pastagem gera, que aumenta a produtividade. Nós estamos buscando os créditos de carbono. Então nós estamos buscando crédito de carbono para financiar esse processo de readequação ambiental das propriedades. Maravilha. Olha, o tema não poderia ser mais assim, ter mais fit aqui com essa COP27. Cadê o povo dos bancos, o pessoal que não perde nenhum falar, Carlão? Olha que oportunidade para todos vocês aqui
Eu vou deixar na descrição, no link desse vídeo aí, tudo que vocês quiserem aí, o site do Instituto, o link do vídeo aí para vocês entenderem do que está rolando. Então são 800 quilômetros de rio, então. 800 quilômetros de rio. 800... E você falou do sul do Mato Grosso, deixa eu entender mais ou menos qual que é o município ali, como é que ele passa por onde? É Alto Taquari. Ele nasce em Alto Taquari, aí ele anda uns 30 e poucos quilômetros, aí ele faz a divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Então ele tem uns 80 quilômetros mais ou menos de divisa, aí ele entra para dentro de Mato Grosso do Sul, onde tem o Parque Estadual Nascentes do Taquari, né? Que não tem a nascente do Taquari, mas tem os tributários que nascem ali, que é em Mato Grosso do Sul. Maravilha. Querido, obrigado, viu, Renato, pela sua presença aqui no Fala Carlão, foi ótimo, eu espero que a gente contribua aí para que você possa seguir trabalhando. Esse trabalho eu diria que ele é perene. Isso, Carlão, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando do nosso projeto aqui com você e com as pessoas que te seguem. É um projeto de vida, né? Não é um projeto de passageiro, é um projeto que fica, e o que eu costumo dizer, é uma corrida de bastão. O Taquari é uma corrida de bastão, ou seja, eu estou carregando o bastão agora e correndo, mas daqui a pouco a gente vai precisar que outro pegue o bastão e siga adiante. Maravilha, né, gente. Ó, e se vocês querem ajudar a comprar os bastões, a fazer toda a educação, é só você vai ter o acesso aqui nesse vídeo, vocês vão poder ajudar. Um forte abraço a todos vocês, obrigado, viu, Renato? Valeu, Carlão, eu que agradeço. É isso aí. Esse Fala Carlão, oferecimento da Syngenta, Grupo Public e Plataforma Agro Revenda e todos os nossos demais apoiadores. A gente vai ficando por aqui. E, aliás, eu quero mandar um abraço também para o pessoal do Clube Agro Brasil, Brasil que está apoiando o nosso trabalho. Mês de novembro é mês, inclusive, de Black Friday. O mês inteiro vai ter umas promoções lá e a gente vai deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. Um forte abraço para todos vocês e a gente se vê no nosso próximo programa.